Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 3 ações para vocês poderem ficar milionários na Bolsa de Valores, pessoal. Essas ações que eu vou trazer aqui para vocês têm um belo potencial de trazer um excelente retorno na sua carteira. Claro que nada se trata de recomendação, mas pelas perspectivas que tem aqui, pelo preço e pelos bons projetos futuristas, parecem ser empresas que vão trazer uma multiplicação patrimonial bastante interessante, tanto para você que está olhando para dividendos agora no curto prazo e para você que quer uma valorização boa na sua carteira, quer multiplicar o seu capital e ter aí um retorno acima da média. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo aí até o final deste vídeo. Mas antes de falarmos sobre essas joias raras, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A primeira ação dessa lista são as ações da Petrobras, pessoal. Eu acho que a Petrobras é uma empresa que tem um belíssimo potencial futurista, mas é claro que o investidor vai precisar ter um estômago muito bom. Eu digo estômago porque o próprio Peter Lynch, tá? Que foi um grande investidor aí do mercado financeiro, conseguiu uma rentabilidade acima de 29% ao ano no longo prazo. Para vocês terem ideia, 29% ao ano de retorno, isso aqui é muito retorno, tá? Porque multiplicaria até mesmo um patrimônio pequeno de 10 mil reais, se a gente coloca aqui no longo prazo em 15 anos, supondo um aporte fixo, com 29% ao ano você conseguiria se tornar milionário com apenas ali 10 mil reais, tá? Então perceba que é uma rentabilidade bem notável. E sabe o que ele fala no livro dele, O Jeito Peter Lynch de Investir? Ele fala o seguinte, ó, de que o órgão mais importante no seu corpo para você conseguir suportar o mercado é o estômago e não é o cérebro, tá? Você pode ser um melhor gênio, mas você não vai conseguir ter comportamento para aguentar o mercado, você vai sair do jogo. Então o Petrobras não é uma ação para qualquer investidor. Todo mundo está falando bem de Petro hoje, porque ela paga bons dividendos, ela tem uma situação de caixa confortável, mas eu te faço a seguinte pergunta: você compraria ações da Petrobras lá no ano de 2016, onde a dívida líquida da empresa explodiu, teve corrupção ali com a Lava Jato, teve pré-sal, tá? Sendo confiscado, então era um cenário completamente nebuloso, e o mercado te recomendava venda. Porém, para o investidor atento que sabe que esses momentos em estatais escândalos sociais são pontuais, pode se aproveitar de preços extremamente baratos. O mesmo acontece com outras ações na Bolsa Brasileira. E de lá para cá, você conseguiu um retorno de 1.100% com Petrobras. Tecnicamente, quem comprou ações da Petrobras multiplicou seu capital em mais de 10 vezes em uma lupa de 10 anos. Fora que se você fez um reinvestimento de proventos, você ainda conseguiu mais retorno ainda. E hoje a ação aparentemente está barata. Quando a gente pega aqui o indicador EV sobre EBITDA, que a gente utiliza muito para ações cíclicas, somente para a Petrobras hoje ser cotada na média de EV sobre EBITDA dela, ela precisaria, se eu pegar aqui, ó, a empresa está tendo EBITDA anual de 200 e multiplica por 7. Então a gente tem, né, 1,4 trilhão. Subtrai, tira aqui a dívida líquida, era para a empresa valer ali, né, consequentemente 1 trilhão na bolsa hoje. Dividido pelo valor de mercado atual, ela tem um potencial de alta nas ações de 168%, fora os bons proventos que podem continuar sendo pagos. Imagina uma empresa dessa na perpetuidade. Se continuar gerando um ROIC positivo, um crescimento, ela poderia muito bem replicar este crescimento aqui para o investidor. E detalhe que mais de 80% desse retorno foi oriundo dos dividendos, tá? Porque a própria apreciação nominal na ação nem foi tanta. Perceba que a ação subiu mais de 300% quando a gente pega uma lupa de 10 anos, né? Que o fundo da empresa foi em 2015. Mas, para quem reinvestiu os proventos e aproveitou essas grandes quedas, conseguiu um retorno
acima da média nas ações da Petrobras, tá? Então perceba que é uma das ações baratas e hoje está muito mais tranquilo para o investidor de longo prazo acumular ações da Petrobras, porque ela está com uma dívida bem mais controlada. Por isso que eu acho uma das oportunidades interessantes da bolsa. Segunda ação dessa lista, as ações do Banco do Brasil. Outra empresa que não é para qualquer investidor, tá? Precisa ter estômago. E eu recomendo até para vocês, pessoal. Claro que nada se trata de recomendação, quando eu falo recomendo aí, é para você escolher muito bem qual ação do setor bancário você vai investir, tá? Porque se você não tem paciência, não consegue suportar as quedas, é melhor você investir em ações do Itaú, porque o Itaú tem bem menos volatilidade, tem uma carteira de crédito mais voltada ali, né, para grandes empresas, não sofre com ciclos macroeconômicos de inadimplência. Então, mas obviamente existe um preço, você vai pagar, né, um preço mais caro e vai ter um retorno embutido no preço da ação mais reduzido. Historicamente, quem investiu em Itaú no longo prazo conseguiu um retorno anual de 19% ao ano. É um bom retorno? É, mas o Banco do Brasil, com suas volatilidades maiores, te proporcionou uma rentabilidade acima de 23% ao ano, já reinvestindo pro evento. Então perceba que é uma diferença notável, são 4% de forma composta a mais na sua carteira. Isso dá uma diferença substancial no patrimônio quando a gente coloca no longo prazo. É por isso que até mesmo grandes investidores, tá? Como Lírio Parisotto, Barsi, tem ações ali do Banco do Brasil em grande concentração, tem ações da Petrobras, por quê? Porque são empresas que proporcionam mais anomalia de preço, né? E o Banco do Brasil hoje é o mesmo esquema da Petrobras, está no seu fundo, sofrendo com uma crise de crédito no agronegócio. E perceba que ele está com PVP de 0,65, somente para ele chegar na média dele, as ações precisarão subir acima de 50%, voltar para aquela região dos R$30. Porém, aí é que mora o pulo do gato, porque esse não foi o grande ciclo de alta no Banco do Brasil. O Banco do Brasil, se engatasse um verdadeiro ciclo de alta, como já foi a ser cotado pelo valor patrimonial de acima de 2 vezes em um cenário no passado, em 2008 o banco foi cotado por acima de 3 vezes. Então, se a gente engatar ali um ciclo de alta na bolsa, o Banco do Brasil poderia se valorizar 354% na cotação, fora os bons proventos que ele pode continuar pagando. E a gente nunca sabe, porque o Banco do Brasil também é uma empresa cíclica, porque tem agro, né, na sua composição. Se o Brasil engata um ciclo de commodity, queda de juro, como aconteceu de 2004 a 2008, o banco já chegou a subir mais de 1000%, fora os dividendos que foram sendo pagos ali no meio do caminho. Então, o retorno embutido no preço da ação de Banco do Brasil, se ele continuar pagando 8,2% de yield na média, somado a um crescimento próximo de 11%, ele poderia ter um retorno embutido, já somando o reinvestimento do provento, de 22,2% ao ano na média, ficando próximo ali com a Petrobras e superando pares setoriais como o Banco Itaú, que tende a ter um retorno marginalmente um pouco menor por ser mais precificado. Entendam, pessoal, o Itaú, ele é melhor que o Banco do Brasil, mas, porém, contudo, entretanto, tá? Consequentemente, ele é mais caro, as ações são mais precificadas. Então, por mais que o Banco do Brasil seja menos eficiente, tenha um ROI menor, retorno sobre o patrimônio líquido, ele vai trazer mais retorno, porque o mercado bate muito nas ações e te traz ali, né, obviamente, uma assimetria bastante interessante. Mas a escolha é sua. Eu fico com o Banco do Brasil na carteira porque eu vejo um potencial de retorno mais elevado no longo prazo. Fora que, diferentemente do Itaú, que é uma empresa privada, né? Se algo acontece, ele não tem ninguém por ele, depende somente da gestão. Já o Banco do Brasil pode ser salvo pelo Tesouro Nacional, então tem essa vantagem que você também precisa colocar na ponta do lápis. Colocando o preço justo do GRA, assim como colocamos para a Petrobras, o Banco do Brasil hoje tem uma precificação justa na faixa de R$50, que dividido pela cotação atual, potencial de valorização de 157% na cotação. E por fim, a última ação dessa lista, as ações da Vale, pessoal. A Vale, outra gigante aí, que eu acho que está absurdamente barata, mesmo esquema da Petrobras e do Banco do Brasil. Precisa ter mais estômago. Por quê? Porque a Vale ela está muito interligada no minério de ferro. E o minério de ferro ele tende a ser bastante cíclico por depender exclusivamente da economia chinesa. A Vale tem uma exposição na China acima de 58% no seu mercado. O ponto positivo é claro que ela tem diversificado as suas receitas ali no mercado indiano, tá? O mercado indiano tem um potencial de ter ali um alto teor de concentração de minério de ferro, já que o minério de ferro de Carajás na Vale tem sido muito bom. E ela foi um movimento inteligente que ela fez
para tentar crescer em outras economias, não ficar somente dependente da China. Porque pensa, a China está numa estagnação há muito tempo, já não cresce a sua demanda faz tempo. Chegou ali num cenário que não tem mais para onde crescer. Então tem que procurar outros mercados. Mas o bom hoje é que mesmo se esse crescimento na Vale, né, não se perpetuasse, a ação já se encontra barata. Primeiro que quando a gente pega aqui, ó, preço justo do Graham nas ações da Vale, a gente tem, quando a gente pega ali o EBITDA anual e subtrai pela quantidade de ações, a gente tem, né, um preço justo de R$ 125 para a Vale, que dividido pelo preço atual de 59, nos dá um potencial de alta nas ações de 113%. Fora os proventos que ela pode continuar pagando. Se ela pagar ali 8% somado a uma taxa de crescimento, ela cresce em linha com a Petro, tá? De 9 a 9,5% ao ano, já por ser uma large cap. Somado a um dividendo reinvestido de 3, temos ali um retorno embutido no preço da ação de 20,4% ao ano. E desde o plano real, a Vale entregou, pessoal, 30.000% de retorno. Aqui eu não vou conseguir ter esse dado aqui com vocês agora, mas 30.000%, sabe quanto isso aqui dá em 30 anos? Ó? Se eu colocar 30.000% de retorno durante 30 anos no tempo, retorno de 20,95% ao ano. Olha que mágica, o nosso cálculo chegou bem próximo do quanto que a Vale pode trazer de retorno para os próximos 30 anos. Pode trazer mais? Pode, muito depende do preço que você paga. Geralmente, se você pagar um ciclo de baixa, você vai conseguir um retorno bastante elevado. E a Vale é uma boa empresa, porque é uma grande posição dos mega investidores da Bolsa. Até do próprio Liro Parisotto, ele tem uma grande concentração nas ações da Vale. Ela sempre pagou bons proventos, né? Por mais que teve ali ciclos ruins na empresa, perceba que ela contemplou um pagamento de proventos até que interessantes, tá? Mas saibam, é uma ação cíclica, necessita de paciência. E eu pretendo com que Petro e Vale não se torne gigantescas posições da minha carteira. Eu prefiro focar mais no Banco do Brasil e na BB Seguridade, porque por mais que o Banco do Brasil seja cíclico, ele sempre contempla o acionista com dividendo acima de 5 a 6%, mesmo nas crises mais extremas. Enquanto que Vale e Petrobras pode cortar o dividendo, nada é garantido. Por isso que a gente precisa fazer um gerenciamento de risco um pouco mais fervoroso, né, nesse tipo de empresa. Mas é uma empresa muito boa, tá? Está barata, tem potencial de alta, tem crescido a produção, EV/EBITDA está abaixo da média para ela ser precificada pela média EV/EBITDA, a mesma coisa da Petro, precisando de uma alta acima de 100%. Então acho também hoje uma boa oportunidade. Quem tiver paciência vai conseguir abocanhar essas ações a um excelente preço. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Pablo, é extremamente complicado fazer o que você faz. Será que você tem alguma coisa que nos traga uma previsibilidade mais elevada na nossa jornada? Tem aí, né, um potencial de retorno maior, mesmo sem a gente ter tanto conhecimento? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da Bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E você tem aí acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator, pessoal, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. Porque já tem algoritmos que fazem isso para você aí em tempo real. E terceiro e último fator, tá? Contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link dessa belezura? Eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm uma dessas três na carteira. Em particular, eu possuo aí as três, tá? Banco do Brasil, maior posição, Vale e Petrobras. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus no próximo vídeo e fui!